Senhor nosso Deus, ajuda-nos nesta manhã de domingo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que nós possamos verdadeiramente ouvir a voz de Cristo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre, é o que nós pedimos, pedindo que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Portanto, inserido dentro do Sermão da Montanha. E nós estaremos lendo a partir do versículo de número 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Que Deus abençoe de fato a sua palavra em nossas vidas. Eu gostaria de hoje abordar um tema um pouco não usual, digamos assim, as vestes. Raramente nós falamos sobre isso, as vestes, que Deus se comprometeu a nos vestir. E assim falou o Senhor diante de toda aquela multidão de gente necessitada, para não dizer de gente vivendo uma situação de tamanha dificuldade, que nós poderíamos dizer até mesmo de gente desesperada.
E para essa gente desesperada, Jesus diz: nada vos faltará. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os acréscimos de Deus, que muitas vezes são tão extraordinários em nossas vidas, como Deus mesmo falou ao rei Salomão: porque não me pediste, eu te darei. Salomão pediu e pediu com sabedoria, e não somente pediu com sabedoria, mas pediu sabedoria. Fez a melhor escolha. E Deus então disse: porque você não escolheu equivocadamente, eu te darei o que você não me pediu. E poderia ter pedido. Eu te darei. E aqui o Senhor está dizendo algo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós Ele não vestirá. Ele não vestirá. Mas veja bem, que eu saiba, nenhum dos apóstolos se vestiu com vestes ricas, finas, majestosas. Nenhum dos apóstolos. Ao contrário, o conceito que nós temos e o que a história da igreja nos apresenta são homens vestidos com roupas simples. No entanto, nós sabemos, e a Bíblia mesmo nos afirma, que o que Deus promete, isso Ele fará. Que Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. Aquilo que Ele nos prometeu, isto Ele fará. Da mesma maneira que Jesus, respondendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quando estes disseram: nós tudo deixamos para te seguir. Jesus disse: ninguém há que tenha deixado qualquer coisa por amor a mim, que já nesta vida não receba 100 vezes mais. Pedro é que tomou a palavra e disse: nós tudo deixamos por amor a ti, para te seguir. E de fato a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Quando Jesus mesmo falou a Pedro: segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. Segue-me, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, bem como os demais que com ele estavam, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram a rede, deixaram o barco, deixaram a pesca e seguiram a Jesus. Bem, que eu saiba, Pedro nunca recebeu 100 barcos no lugar do barco que deixou, nem 100 redes no lugar da rede que deixou, nem 100 pescas maravilhosas no lugar da pesca que deixou. O que muitos hoje tomam esse texto e falam de uma prosperidade que Deus não nos prometeu dar, dizendo: Deus te dará 100 vezes mais. Eu não digo que Deus não possa dar multiplicado 100 vezes mais. Mas o que eu quero dizer é que Deus queria algo maior para nos dar. Algo 100 vezes melhor. É esse o sentido do texto. Já não receberá nesta vida 100 vezes mais. Quando eu abro mão de algo, por melhor que seja, por algo superior, por algo ainda melhor do que aquilo que eu abri mão, isso não é perda, isso é de fato lucro. E o apóstolo Paulo mesmo nos fala sobre a graça de Deus, que
transforma a perda em lucro. E, acima de tudo, a maior das perdas que pode haver numa vida, que é a própria morte, porque através da morte se perde tudo. Paulo diz que o morrer em Cristo é lucro. Perdas que se transformam em lucro, por algo infinitamente superior. E eu gostaria de chamar a atenção que esse texto também se comporta desta maneira. Que Deus nos veste, mas o próprio Jesus também disse, não é o corpo mais do que as vestes? Não é o corpo mais do que as vestes? Que não importa quão maravilhosa ou majestosa possa ser uma veste, é o corpo, é o porte, é aquele que traja, que se veste, que dá dignidade, honra até as vestes que porta. Deixe-me colocar isso de uma outra maneira. As vestes surgem após a queda do homem. Quando o homem e a mulher, por desobediência, pecaram, e então a humanidade, no homem e na mulher, caiu. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Produza ela espinhos e abrolhos. E expulsa o Senhor, aquele casal, do jardim, mas não os expulsa nus como estavam. Diz que Deus fez para ele vestes de peles de animais. Fez para eles vestes de couro. Deus não envia o homem e a mulher a um mundo com espinhos, desprotegidos. Ele faz para eles vestes. Sabe, o homem tinha tentado cobrir-se, ou mesmo encobrir-se, que é o sentimento que nós temos diante dos nossos erros. Queremos cobrir ou encobrir, mas com folhas de parreira. E foi um ato quase que em vão. No entanto, Deus veste. Se a nudez deu ao homem vergonha, porque ele disse, tive vergonha, porque estava nu. Deus cobre a vergonha do homem. Deus cobre a humilhação do homem. Deus dá ao homem vestimenta, uma veste que o proteja. É interessante que essa palavra, na língua hebraica, veste, se referindo à roupagem que Deus fez para o homem e para a mulher, ela, de novo, é citada no Velho Testamento quando se fala das vestes sacerdotais. Isso quer dizer que Deus não fez simplesmente qualquer roupa. Deus fez uma roupa honrada, uma roupa fina, uma roupa, agora digo eu, até elegante e funcional para o homem. Deus o vestiu não apenas com qualquer roupa, mas com trajes. Trajes tal qual seriam os trajes sacerdotais. Há outras palavras para roupa, há outras palavras para vestes, mas esta palavra é do
traje, porque Deus nos chamou para ser um reino de reis e sacerdotes. E nós devemos estar trajados em nossas vidas como reis e sacerdotes, de modo que o Senhor assim vestiu. Mas o que estaria o Senhor Jesus querendo dizer com isso? Se Deus vestiu a Salomão e ainda vestiu mais a erva do campo, os lírios dos vales, quanto mais a vós outros. Ele não vestirá também? Que veste é esta que nos honra? Eu sei que a Bíblia nos diz que nós devemos nos revestir da pessoa de Cristo, que devemos também nos vestir com toda a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau, para permanecermos inabaláveis, para termos a vitória, mas nos vestir de Cristo. Nós devemos nos vestir de Jesus, devemos assumir a pessoa de Cristo com toda a honra, a dignidade que a pessoa de Cristo merece ter. Nós devemos o quê? Demonstrar, transparecer a este mundo, testemunhar que nós estamos vestidos de Cristo. Esses somos, e somos o corpo de Cristo. Portanto, o corpo de Deus. A Bíblia diz que Deus se vestiu de glória e de majestade. E que nós, igualmente, precisamos aprender a nos vestir de glória e de majestade. O que o mundo está vendo, sabe, vestes, muitas vezes, elas são reveladoras. Vestes, sim, elas nos protegem, como nós citamos recém a Adão e Eva sendo lançados ao mundo com espinhos. Vestes nos protegem para não sermos feridos, para não sermos tocados, nos protegem também da realidade ao nosso redor, do frio, do calor. Vestes nos protegem, mas vestes não apenas protegem, vestes ornam. E nós temos que compreender que vestes protegem, ornam, mas elas também honram. Elas também honram. E nós temos que ter vestes mais do que nos ornando. Nós temos que ter vestes que honrem, vestes que tragam honra. Para podermos entender isto de uma maneira mais ampla, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. No livro de Esther, no capítulo de número 5. Esther, nós conhecemos a história dela, que Assuero deseja para substituir Vasti, que fora sua rainha, uma nova rainha. Assim, de todas as partes do reino vieram donzelas que foram preparadas para estar com o rei. Faziam parte do que nós chamaríamos daquele harém real. Uma delas se tornaria a rainha. Esther foi preparada. Esther foi agraciada. Aquilo que aconteceu entre Esther e Assuero
ele sentiu algo diferente por Esther. Então a amou, a quis ao seu lado, como sua mulher. E Mordecai, tio de Esther, chegou a Esther e disse: por algum motivo você está neste lugar. Então não pense que você, ou mesmo a sua família, serão poupados porque você está aí. Há algo mais do que o lugar que você ocupa. Guarde bem isto. Há algo muito maior em você do que o lugar que você ocupa. Nisso eu já ouço como um eco. Não é o corpo, mais do que as vestes. Não são as vestes que te identificam, embora vestes possam transmitir uma identidade. Você olha, os uniformes, eles te transmitem uma identidade. Vestes podem transmitir uma identidade, mas você é mais, guarde bem, você é mais do que as suas vestes. A Bíblia diz: vocês não valem muito mais do que os pardais? Deus cuidará de vocês. É o corpo mais do que as vestes. E você vale mais do que você pode imaginar. Portanto, quando ele fala isso a Esther, Esther toma uma atitude, Esther se conscientiza. E queira Deus que Deus nos leve ao mesmo nível de consciência. Que Deus nos leve à mesma tomada de atitude como Esther teve. E ela então conclama um jejum de todos os judeus, que jejuem por 3 dias, que nem eles, nem seus animais, ninguém coma ou beba. Durante 3 dias, lá esteve Esther, diante do Senhor, buscando o favor de Deus. Diz: Senhor, eu irei à presença do rei, sem ele me chamar, eu corro o risco de morrer por entrar na presença do rei sem ele me chamar. Então ela busca favor diante de Deus. E aqui no capítulo 5 diz: no 3º dia, Esther aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, à frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther, note que o texto começa dizendo Esther. E de repente o texto começa a se referir à rainha Esther. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Que Deus abençoe a sua palavra. Algo acontece nesse texto, que Esther passa de ser simplesmente Esther e passa a ser reconhecida como a rainha Esther. Assuero descobriu naquele dia que ele tinha mais do que uma mulher. Ele tinha
uma rainha. E eu oro ao Senhor que todos os casamentos, ou em todos os casamentos, possa cada marido descobrir que tem mais do que uma mulher, que tem ao seu lado uma rainha. Como foi o caso de Assuero, quando ele ali viu em Ester algo mais do que ser uma mulher. Viu em Ester a realeza que só Ester poderia ter. Quando aqui se diz que ela se vestiu com os trajes reais, essa é uma terminologia um pouco estranha. Ela era uma rainha. Ela se vestia como uma rainha. E então, o que significa vestiu trajes reais? Isso quer dizer que ela se investiu da realeza, da nobreza, que ela se investiu da autoridade, que ela não apenas estava com trajes reais, ela caminhava como uma rainha, ela olhava como uma rainha, ela se manifestava e era vista até pelo rei como uma rainha. Não eram os trajes que a identificavam como rainha. Era a sua nobreza, era a sua realeza, sendo bem redundante, era a grandeza que ela possuía. Não eram simplesmente as vestes que a vestiam, era ela que vestia suas vestes. Então ela, mais do que estava vestida, ela estava investida de autoridade. E é o que nós precisamos entender. Nós temos que ser mais do que vestidos de crentes. Nós temos que estar investidos de autoridade, de bondade, de fidelidade, de lealdade. Nós precisamos deste investir em nosso ser, o que nos vem. Eu me lembro de uma vez ter assistido num jornal um episódio que aconteceu na Índia com a rainha Elizabeth II da Inglaterra. Havia uma procissão. A rainha estava sentada no veículo que a levava no meio da multidão na Índia. E, de repente, uma mulher, como forma de protesto contra o Reino Unido, toma um pano imundo e joga, ela consegue chegar ao lado e joga em cima da rainha Elizabeth. O que mais me chamou a atenção, que era algo perigosíssimo, imagine se fosse ácido, imagine se fosse qualquer outra coisa que pudesse matar a rainha, foi uma falha de segurança atroz, mas o que mais me chamou a atenção foi a postura da rainha, pois a rainha recebe aquela
aquele pano imundo. Ela, com toda, não há outra palavra, com toda a classe, com toda a dignidade, ela toma aquele pano, o abre, o dobra, repetidas vezes, até que ele fique perfeitamente, mas perfeitamente dobrado. Toma o pano, coloca do seu lado e segue inabalável. Ela não demonstra raiva, ela não demonstra susto, ela mantém a sua, e essa é a palavra-chave, majestade. Eu nunca tinha percebido tanto o que é ser nobre ou majestoso, no sentido da palavra, como a postura com a qual a rainha Elizabeth II reagiu diante daquele ocorrido. Eu não estou nem falando bem, nem falando mal, não estou dizendo a favor de um regime que possa ter sido opressor, e foi opressor na Índia, mas eu estou dizendo da postura. E que nós devemos ter uma postura diante de tudo nesta vida, a postura que Esther se vestiu, e nós precisamos nos vestir com esta mesma postura, com esta mesma grandeza, com esta mesma honradez, esta honra que todos nós devemos ter. Como estamos vivendo? Qual é o nosso testemunho? Como o mundo está nos vendo? Como estamos vestidos diante deste mundo? Venha comigo a outro texto que se encontra na epístola do apóstolo Pedro, falando às mulheres. Pedro fala algo que nós podemos aplicar claramente nisso na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não há mal nenhum em se ser formoso. E faço votos que todos sejamos formosos. Uns mais que os outros, seguramente. Mas a beleza que o Senhor está querendo que nós tenhamos é a beleza interior. Lembre-se do que o Senhor disse a Samuel, quando esse foi na casa de Jessé. Não olhe como o homem olha, porque o homem olha o que é exterior, mas Deus vê o que é interior. Deus sonda mentes e corações. Não olhe como o homem olha. E a Bíblia diz, achei a Davi, se referindo àquele que Deus disse, não olhe como o homem olha. Não olhe o exterior, olhe o interior. Diz, achei a Davi, homem conforme o meu coração. É interessante que esse homem conforme o coração de Deus, pediu a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável.
Sabe, quando Deus cria algo, Deus sempre vê, observa, julga o que Ele criou. A Bíblia diz que tendo Deus criado a luz, diz, e viu Deus o que fizera, e eis que era bom. Deus quer ver o que é bom quando Ele cria em mim este coração, Ele vê em mim algo que lhe agrada. O algo que agrada a Deus é criado pelo próprio Deus dentro de mim. Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós outros. Há algo de nobreza que nós devemos ter. A Bíblia diz que os nobres têm atos, têm pensamentos nobres. Nós devemos guardar em nós a nobreza do sangue real de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós devemos ter um comportamento digno. A Bíblia diz, para que eu, tendo pregado o Evangelho, não venha a ser desqualificado. Antes, todos nós vivamos de modo digno do Evangelho que nós pregamos. Onde está a nobreza? Onde está a honradez? Onde está a grandeza, a grandiosidade que nós devemos ter? Nem tudo, eu aprendi isto. Ouvi de antigos pregadores e creio que é verdade. Nem tudo que eu venha a fazer será grande. É por isso mesmo que eu devo fazer tudo, até as menores coisas, de uma maneira grandiosa. De uma maneira grandiosa. As coisas mais simples. Eu lavarei o meu humilde copo de uma maneira grandiosa. Eu quero transparecer a realeza, a nobreza da família que eu faço parte, a família de Deus. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, coloco isso de outra forma. Quando Eliseu, a Bíblia diz que aquela mulher que viu Eliseu, disse ao seu marido, vejo que este homem é homem de Deus. O que Eliseu fazia? Não estava pregando, não estava profetizando, não estava operando um milagre. Eliseu estava comendo. Numa coisa tão simples, num ato tão simples, Eliseu comia, transparecendo, dando a evidência clara de que ele era um homem de Deus, ao ponto daquela mulher observadora falar ao seu marido, este é um homem de Deus. Ele come como um homem de Deus. Ele se senta como um homem de Deus. Ele caminha como um homem de Deus. E eu pergunto, onde estão os homens de Deus? Que nos atos mais simples de sua vida demonstram que são de Deus. No seu falar, no seu olhar, no seu andar. Isto é a nobreza. Abacuque, o profeta, nos diz, Deus me fez andar altaneiramente. Essa palavra altaneiramente mexe um pouco com a nossa cabeça, porque ela tem uma ideia de arrogância. Aliás, dizem que literalmente significa andar de nariz em pé. Deus nos fez andar altaneiramente. O que é isso? É ser altivo, mas Jesus não diz que devemos ser
humildes, não é altivez, não é arrogância, não é soberba. Isto é andar vitoriosamente, andar inabalavelmente, andar como quem dá passo nas alturas, sem medo de ser derrubado. Deus nos faz andar desta forma, sem medo de sermos derrubados. O que chamou em Apocalipse a atenção a João foi: quem são estes que de vestes brancas vêm pelo caminho? E a Bíblia ainda diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. E ainda acrescenta, e que alvejaram, clarearam, eram brancas e se tornaram branquíssimas as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu me pergunto, nós temos andado desta maneira? Quando eu penso que é andar dessa forma alta, e por isso altaneiramente, eu me lembro do Salmo, o Salmo 24. Quem subirá? Quem subirá ao monte do Senhor? Nós sabemos o que é puro de coração. Este, o que tem mãos limpas, este subirá ao monte do Senhor. E aquele que sobe à habitação do Senhor, ao esconderijo do Altíssimo, é como a Bíblia fala no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar alto. O esconderijo do Altíssimo é um lugar alto. Sabe que a Bíblia, quando fala que Ele me colocou em lugares altos para que eu não seja atingido, Ele coloca alguns em lugares altos para que caiam, mas Ele nos coloca em lugares altos para que não sejamos atingidos. Esses lugares altos significa o ninho da águia, um lugar inalcançável. Inalcançável, mas Deus nos fez chegar lá. Deus nos fez chegar nesse lugar. E então, o nosso porte transmite uma ideia imponente de um testemunho poderoso. A minha pergunta nesta manhã de domingo: você tem se vestido de Cristo? Se vestido da pessoa de Cristo? A tal ponto de quem olha para você não veja a você, mas veja Cristo em você. Essa dignidade, esta nobreza, esta honradez, honra, com a qual nós devemos estar vestidos, dignos do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos homens se vestiram de forma não só simples, mas de uma forma até com vestes rudes, como João Batista, que usava peles de animais, aquela figura exótica, mas que guardava uma dignidade dos céus.
Meus irmãos, nós somos mais do que as roupas que usamos. E nós devemos estar mais do que vestidos de crentes. Deixe-me colocar. Não basta aparentar. Eu preciso de fato ser. Não bastaria a Esther se aparentar, ser parecida com uma rainha. Ela tinha que ser. Ela não apenas usou trajes reais, ela se vestiu de realeza. É diferente. Deus deseja de nós um porte na caminhada, na jornada desta vida, um porte de dignidade, de honra, de, chamemos assim, de um bom testemunho diante de todos, que vejam em nós a realeza dos céus. Que não possamos esconder, que não apenas aparentemos ser bons, que de fato sejamos bons, que não apenas aparentemos ser santos, que de fato sejamos santos, porque o corpo é mais do que as vestes. Santidade é mais do que a aparência de santidade. Bondade é mais do que a aparência de bondade. Nós temos que ter a essência, nós temos que ter a natureza, nós temos que viver verdadeiramente. Recentemente, apareceu algo na internet sobre a rainha Esther, e que eu quero dar honra a quem honra, falando sobre essas vestes. Você não precisa saber de hebraico para chegar à conclusão, como nós mostramos aqui. Mas a ideia no hebraico é que Esther se veste do reino. Ou seja, ela traz o peso do reino sobre a sua vida. E quando você para pensar isso, ela trouxe o reino. Quando o rei Assuero viu Esther, ele viu a rainha Esther, porque ele viu em Esther o reino. Guarde isso. Porque Jesus, nesse texto, que fala, ele conclui, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que vejam em nós o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero me vestir do reino de Deus e da sua justiça. Eu quero me vestir do Senhor Jesus Cristo, me revestindo de Cristo. Eu quero me vestir do reino de Deus e da sua justiça. E quando me visto do reino, não importa que eu esteja em trapos, eu tenho realeza. Eu tenho realeza. Minha mãe era uma mulher muito interessante. E ela tinha essa característica que algumas pessoas têm, que não importa o que você joga em cima de si, ela ficava bem vestida. Pelo
porte, pela maneira de ser. E acima de tudo, minha mãe tinha algo que era uma marca dela, que era o sorriso. Quem conheceu minha mãe sabe do que eu estou falando. Minha mãe sorria, que ela enchia o ambiente com o sorriso dela. Porque havia algo de nobre. E essa era uma nobreza que não é a nobreza dos homens, e não é a nobreza da aparência, é a nobreza da essência, é a nobreza do bom testemunho, é a nobreza do reino. De modo que minha mãe dizia sempre assim: eu não me preocupo com o que eu vou vestir. E realmente, o que ela pusesse em cima dela, ela valorizava o que a vestia. Eu quero ser assim. Eu quero guardar essa característica. No reino de Deus, quando Cristo está em nós, não importa o que vem sobre nós, o que está em nós é maior do que o que está sobre nós. O corpo é mais do que as vestes. Quero me vestir do reino de Deus e da sua justiça. Quero ser mais do que vestido. Eu quero ser investido. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em tuas mãos. Nós oramos, ó Senhor, clamando por esse testemunho, o que o mundo tem visto, o que ele tem enxergado, o que ele tem contemplado em nossas vidas. O que ele tem, Senhor, enxergado. Será que o mundo tem enxergado o reino e a justiça em mim, em nós? Hoje aqui nós tomamos uma decisão de nos vestir do reino de Deus, de assumir a autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Senhor, 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 Senhor. Como foi com Esther, que se tornou de uma mulher, por mais que fosse uma bela mulher, se tornou uma grande rainha. Que nós também nos vistamos do teu reino. Nos vistamos do teu reino e da tua justiça. Que toda a majestade do reino de Deus e da justiça desse reino se manifeste em nós, pelo nosso andar, pelo porte do nosso caminhar. É o que nós te pedimos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu te convido ainda, nesses minutos finais deste culto, a que você se vista do reino. Esther, antes de encontrar graça ou favor diante de Assuero, encontrou graça e favor diante de Deus. E foi o favor de Deus que fez com que ela encontrasse favor diante dos homens. Se você deseja nessa manhã de domingo vestir-se do reino de Deus e de sua justiça, eu
te convidaria a ficar de pé onde você está. Fique de pé, tome uma mudança de postura. Erga-se. E Ele nos elevará, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. E nós nos humilhamos diante do Senhor. E precisamos aqui do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar. Queremos hoje nos vestir do reino. Queremos hoje nos vestir do reino. Aleluia.